Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Quero convidar vocês a pegar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Todo mundo foi à missa hoje? Então vai ficar mais fácil, né? Para poder guardar a palavra de Deus no coração. Pedro e João iam subindo no templo para rezar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença e punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, vamos ler juntos? De novo, olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, todo mundo, não tenho nem ouro e nem prata, mas tudo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A palavra então continua. E tomando-o pela mão direita, levantou, imediatamente os pés e os tornozelos se lhes firmaram, de um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Palavra do Senhor. Peguemos agora o Salmo 4, deixa marcadinho a palavra. Salmo 4, do 2 a 9. Vamos rezar junto o Salmo? Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi a minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade, e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Vamos repetir bem alto isso? Fazei. De novo, todo mundo juntos. Fazei
brilhar, Senhor, sobre nós a luz da vossa face. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Continuemos. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora vamos pegar mais uma palavra. Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Quando ia conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não reconheceram. Como que estavam os olhos dos discípulos? E o que aconteceu com os olhos vendados? Não reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, todo mundo junto: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram visto uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse, todo mundo junto: ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde ia, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Todo mundo junto: fica conosco, já é tarde,
e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa. De que forma eles estavam sentados à mesa? Ele tomou o pão, abençoou, partiu, serviu-lhe. Então se eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam, todo mundo junto: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido ao caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falava dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhe, todo mundo junto, e disse-lhes: a paz. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? Olha para o teu irmão e fala isso para ele. Por que estás perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas voltando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que seu nome se pregasse a penitência, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Depois os levou para Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo, e permanecia no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação.
Palavra da salvação. Ao caminhar ao lado do discípulo, não foram capazes de reconhecer. Maria Madalena também só reconheceu Jesus através da sua voz. Também, estes dois discípulos viram e não reconheceram por causa das preocupações e frustrações. Jesus falou, caminhou, ensinou, e nesta palavra mostra, eles não reconheceram Jesus. Eu quero dizer para vocês que a nossa vida também é assim. Esta é a melhor fase que a gente precisa muito introduzir o reino de Deus na vida dos nossos adolescentes. Que eu digo uma coisa para vocês: se você consegue dar Jesus para eles, nada lhe faltará. Nada. Pode faltar a mãe, pode faltar o pai, mas quem tem Jesus no coração é resolvido, é curado, é livre de tudo. A gente não precisa atribuir a nossa vida errada para ninguém. Quando se tem Jesus, se tem tudo dentro da nossa alma. E a palavra de Deus, então, eu fiz questão hoje de pegar todas as palavras da liturgia desse final de semana, porque hoje, durante a missa, Deus falou fortemente comigo, que eram essas palavras, que Ele queria que marcasse a nossa vida, a nossa história de vida. Primeiro, o testemunho destes discípulos, eles nos mostram algo de muito importante. Na primeira leitura, estão em dois. Vocês viram que estão em dois? João e quem? Faz a cura daquele homem que está na porta do templo, chamado Formosa. Pedro. Aí, a gente vem aqui para o Evangelho e novamente, quem está aqui caminhando com Jesus? Vocês prestaram atenção? Na palavra? Quem caminha com Jesus? Quais são os discípulos? Está aqui, gente, está escrito aqui, ó. Aqui diz a palavra: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Então, eles iam conversando pelo caminho. De repente, aparece quem nesta história? Jesus. E o que Jesus faz no meio desse projeto todo? Jesus dá um ensinamento tremendo para eles. E se nós sairmos daqui hoje com esse ensinamento, eu quero dizer para você que a nossa vida vai mudar completamente. Primeiro, precisamos olhar para esse salmo. O salmo faz uma súplica a Deus para que Deus possa volver o olhar dele em prol da nossa vida. O salmo tem um poder extraordinário de curar o nosso coração. E por isso que Efésios diz, na capítulo 4, ou capítulo 5, acredito que é capítulo 5, diz que nós deveríamos recitar os salmos todos os dias. Os salmos também é a oração da liturgia das horas, da igreja, que todos nós somos convocados
a rezar todos os dias a oração da liturgia das horas. Amados, a palavra de Deus diz no Salmo 4, sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vamos repetir isso? Gente, mas se vocês falarem isso para Deus desse jeito aí, eu acho que Deus nem vai olhar. Sabe por quê? Uma das coisas que eu aprendi na vida, a gente precisa ter convicção naquilo que a gente faz. Senão a gente não muda, a gente não deixa ninguém acreditar que aquilo que eu faço é uma verdade. Se você chegar na tua casa, dizendo que o retiro foi maravilhoso, sem dar um sorriso, sem convencer quem está na tua casa, você acha que eles vão se sentir atraídos para vir fazer o próximo retiro? De jeito nenhum. Eles precisam olhar para nós, enxergar que o retiro entrou na nossa vida de tal ponto que aquela irritação foi-se embora. E agora eu sou uma pessoa tão dócil, que eles vão ver que realmente aqui tem um Deus vivo, que é capaz de mudar todas as... Eu viajo muito, muito. Vocês sabem que a minha vida, eu saio daqui, vou chegar de madrugada em Curitiba, e amanhã eu já viajo para Santa Catarina, Canoinhas, tem uma multidão de gente lá esperando para me pregar. E por isso vocês têm que rezar 3 vezes mais, porque hoje eu amanheci muito mal da gripe. Então, vocês têm que rezar muito para mim hoje, para Deus me curar, porque se só Jesus para me dar a graça de eu ficar bem. Olha aqui para esse quadro. Nossa Senhora de Guadalupe. Eu estive lá no México. Por quê? Porque o Frei Josué, que é um grande instrumento de Deus na minha vida, ele mora lá em Brasília. Ele é um homem que tem os dons do Padre Pio. Ele bate o olho em você e Deus fala tudo para ele, até teus pecados. E quando você mente para ele, fica pior ainda, porque daí ele fala mesmo o pecado, igual o Padre Pio. Então não é todo mundo que gosta de conversar com o Frei Josué, não. Porque o Frei Josué, ele enxerga o que está dentro da gente. O Frei Josué, então, numa conversa comigo, ele disse assim: Irmã Zélia, você precisa organizar uma viagem para ir para o México, neste próximo ano. Porque Nossa Senhora de Guadalupe está te esperando lá no México com um presente na mão, mas você tem que ir lá buscar. Quando ele disse isso, ele disse com tanta autoridade espiritual e tanta convicção, que eu já queria ir para o México naquele dia mesmo, só para ver o que Nossa Senhora tinha de presente para mim. Mas daí eu falei, é uma obediência. Quando Deus fala, eu não posso deixar passar a minha graça. Eu tenho que apropriar desta bênção que Deus está me dando. Então, organizei uma viagem e eu falei, eu quero ir na semana da festa dela. Eu quero ir para o dia 12 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu quero participar de tudo que vai ter lá. E fomos. Amados, eu nunca vi um país, até a Polônia, que eu tinha sido muito tocada, mas eu nunca vi um país com mais devoção à Virgem Maria do que o México. Eu digo para vocês que o que aquele povo faz deixa a gente com vergonha do nosso santuário de Aparecida do Norte.
Eu nunca vi um povo fazer por Nossa Senhora o que aquele povo faz. Eu quero dizer para você, se você ainda não foi para o México, vai. Vai na festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E não é tão caro. Daqui ao México é muito barata a viagem. Mas eu quero dizer que o que mais mexeu no México comigo, a irmã Egli também foi comigo, é testemunha, é ver aquele povo caminhando ajoelhado. E pensa que é só caminhar ajoelhado daqui até aqui? Não, gente. Eles caminham já desde fora, eles entram todo o pátio da igreja, eles entram até Nossa Senhora, mas as cenas que verdadeiramente gravou no meu coração é de ver pai com filhinho pequenininho fazendo o mesmo. As crianças entravam ajoelhados, gente. Pessoas doentes, alguém segurando o soro. Famílias inteiras que caminham 2 dias caminhando, uma noite inteira caminhando, um dia inteiro caminhando, até o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. A noite de Nossa Senhora, do dia 12, a madrugada, a mesma cena que você viu na jornada, todo mundo dormindo na beira do mar, você vê família inteira dormindo nas ruas. É a coisa mais forte do mundo. Aquele povo andando com imagens. Essa imagem é pequena. Quilômetros e quilômetros andando com a imagem na mão. É o mistério da fé. Quando eu vi o tanto que Nossa Senhora de Guadalupe é amada naquela terra, eu vi que aquilo consola o coração da Virgem Maria. Nós aqui ainda não temos a dimensão deste amor por Nossa Senhora. Aliás, nem por Jesus na Eucaristia. A gente não tem mais reverência muitas vezes diante de uma igreja, quando a gente passa fora de uma igreja. Fazer reverência, rezar, talvez graças e louvores se deem a todo momento. Com o passar dos anos, e na verdade é isso que Jesus quer ensinar para estes discípulos, desde os primórdios. Ele começa a falar desde a época de Moisés. Ele começa a desvendar uma história. E é isso que Jesus quer nos dizer. Amados filhos, não podemos perder na nossa vida a história que tem se perdido. A história da fé, a história da nossa família. Hoje nós estamos vivendo num mundo que não se constrói mais uma história. As fotos ficam tudo no computador. Ninguém faz memória mais das histórias. As avós nem conhecem mais os netos, porque as fotos ficam tudo no computador. Não se revela mais algo. Quando dá um vírus, destrói tudo. Porque nós estamos vivendo num tempo que nós não temos mais história. E quando se perde o olhar da história, se perde a riqueza de crescer na presença de Deus, de sustentar este sangue de família. Os filhos já não fazem mais reverência à história dos pais, porque não conhecem a história do pai, da mãe. Então Jesus, o testemunho dos discípulos, irá provocar uma mudança em todos.
Quando acontece de Jesus curar aquele homem que está na porta do templo, é a hora nona, que significa as 3 horas da tarde. Hora da misericórdia. Hora de recorrer ao nosso Deus. O terço da misericórdia. Tem uma história nesse terço. Lembrar de fazer memória de uma promessa de Jesus, que disse que quem rezasse o terço da misericórdia às 3 horas da tarde alcançaria milagres. Quanto tempo a gente demora para rezar o terço da misericórdia? Menos de 10 minutos. Mas sabe o que acontece? O demônio, sabendo que a gente vai fazer memória de uma promessa de Deus, por que Guadalupe é tão visitado? Porque aquele povo não deixou morrer a história. Todo ano, no dia 12, aquele povo faz memória de uma história verídica. A Virgem Maria verdadeiramente apareceu àquele índio, aquele homem tão simples. E o que Nossa Senhora diz para ele? Vai até o bispo. O bispo não escutava, não queria saber da história, achou que ele não estava falando a verdade. Mas as coisas de Deus têm sinais, porque o céu dá o sinal. Vai de novo. Vide o fruto da obediência. Jesus está querendo ensinar isso para os seus. Agora, vocês serão continuadores dessa história. Eu não estarei aqui fisicamente, mas eu estarei pela força da Eucaristia todos os dias convosco. Fazer memória da história. Vai. Pega aquelas flores no alto da colina, coloca no manto e leva para o bispo. Ele fez. Encheu com aquelas flores que era inverno, não tinha como ter flor ali, já era um milagre encontrar aquelas rosas. E quando ele chegou para dar as rosas para o bispo, que abre aquele manto, o que diante do bispo forma esta imagem. Aquele bispo se prostra. Esse manto, esse tecido, nenhum estudo no mundo foi capaz de saber como um tecido dura tantos anos sem desgastar, apodrecer. E não existe no mundo nenhum canto do mundo que se compra esse tecido. Quando você passa debaixo de Nossa Senhora de Guadalupe, é como se ela lançasse esse manto em cima de você. Acontece uma coisa lá que eu não sei explicar para você, mas também eu posso te garantir, é algo do céu. Não tem explicação. Aquilo que a gente dizia hoje, querendo entender uma morte, não tem explicação. Querer entender as coisas que não está dentro da nossa razão, não dá. Eu não entendo e não vou entender. Mas eu digo para você, aqui na palavra de Deus, vem nos ensinar sobre nós, fazer brilhar o esplendor da vossa face. O projeto de Jesus dá continuidade através de gestos concretos. Jesus quer nos ensinar que é a palavra de Deus que precisa ser mais
ela precisa adentrar mais dentro de nós. Agora, vocês que são servos, vocês têm uma responsabilidade sobre o povo: ensinar a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo esquecida nas nossas casas, nas gavetas. Quando Jesus vai falando da palavra, desde o Antigo Testamento, para os discípulos, o coração dos discípulos é incendiado, arde. Amados, tem muito grupo da Renovação Carismática Católica, muitos movimentos da igreja, que o coração do ser humano já não arde mais. Por quê? Porque nem eu leio mais a palavra de Deus. Nem eu faço memória mais da história, da minha história da salvação. Como que eu vou querer que as pessoas acreditem na palavra de Deus se nem eu carrego ela mais? Agora, por que tem muita gente com depressão? Hoje a irmã Egre veio contar o testemunho dela de depressão. Por que tem muita gente com depressão? Porque não comunga da palavra de Deus. Amados, eu não tenho dúvida que quem comunga da palavra de Deus meia hora todo dia, não há depressão que fica dentro de você. A palavra de Deus tem poder de realizar milagre dentro de nós. Mas não é para ler a palavra de Deus de vez em quando. Por que eu fiz questão de pegar as palavras da missa hoje? Porque eu tenho certeza que muitos nem gravou o capítulo e o versículo. Se perguntar para muitos depois de uma missa, e vocês podem perguntar: qual é a leitura, qual é o versículo que marcou você hoje? A pessoa não é capaz de dizer. Um dia uma jovem me viu na missa, com a minha Bíblia na mão. Hoje eu não levei a minha Bíblia, mas senti tanta falta dela, porque em toda missa que eu vou, eu carrego a minha Bíblia, para me acompanhar a leitura, para me marcar o versículo que Deus falou comigo. E eu preciso viver a palavra que a igreja está dando como alimento para a minha vida. Gente, o povo vive cansado de missa. Por quê? Porque ainda não entendeu que a missa é o nosso céu na terra. Porque a gente não entra dentro da missa. Tem muita gente que vai na missa só no domingo. Por que vai na missa só no domingo? Porque senão minha semana não vai bem. Não entendeu nada o valor da missa. E para vocês ainda que perderam um ente querido, eu digo para vocês: o lugar de encontro com teus entes queridos se chama missa. Mas o inimigo, sabendo que não é num centro espírita que você vai encontrar com teus entes queridos, mas a comunhão dos santos se chama mesa do altar, é na missa, é na Eucaristia, que verdadeiramente eu reconheço o senhorio de Jesus, e eu faço memória de uma história inteira de salvação, e eu entro dentro do coração do meu Deus, e eu entendo, eu não vim para este mundo para passar por ele, eu vim para este mundo porque Deus tem uma história linda de amor, de salvação para escrever na minha vida. Era assim também os discípulos, não entendia, não conseguia compreender, tanto não conseguia, que depois que Jesus morreu, a primeira atitude dos discípulos: ir embora de Jerusalém, voltar para Galileia.
Eles estavam frustrados. A gente viveu uma ilusão. Porque este homem nos prometeu que ele ia nos dar isso, aquilo, e agora? Era isso. Eles estavam discutindo no caminho de Emaús. E Jesus diz para eles: Jerusalém é o lugar que eu fui crucificado. Volte para Jerusalém. Será em Jerusalém que o Paráclito virá, o Espírito Santo virá em Jerusalém. Volte para Jerusalém. Você que está passando por um momento difícil, não foge. Eu quero dizer para você um testemunho de uma amiga minha, de Minas, muito amiga minha. E eu tenho muito, assim, de escutar Deus, de fazer um caminho, eu tenho que fazer. E Deus, então, estava indo para Minas, estava indo de avião, e Deus me pedia: desvia o caminho e visita esta amiga tua, a família dela. Eu fiz todo um percurso, passei uma noite inteira acordada por causa disso, e fui na casa dessa minha amiga. Visitei todo mundo. Fui embora. Estava eu pregando em Campinas, São Paulo. Isso foi o quê? Uma semana depois. Uma semana depois da minha visita na casa dessa amiga. Essa menina, muito, muito, muito amiga. É uma filha espiritual que Deus me deu. E ela me liga aos prantos de choro. Eu ia fazer uma pregação naquela hora. Eu podia ouvir os gritos. Gente, não tem coisa mais difícil do que você querer fazer alguma coisa e não poder. Eu não conseguia entender o que ela falava, de tanto que era grito. Mas a primeira pessoa que ela gritou, que ela ligou na hora, foi para mim. Olha, por isso que eu digo para você, não queira entender algumas coisas. O irmão dela casou com a esposa, construíram uma casa belíssima, com o trabalho, fruto do trabalho deles. Queria muito engravidar. Eu fui lá, rezei, e eles tiveram a graça desta mulher engravidar e receber de presente um menino lindo, que chama Davi. Ele entrou dentro da casa dele, ele estava lá, a esposa saiu, ele era para sair, não saiu, pegou o menino na hora, levou para o pai dele, segurar um pouquinho, e veio sentar na frente da lojinha da mãe, na frente da casa dele. Essa história é tudo lá em Minas. Ele sentado no banquinho, na frente da loja da mãe. Vem um carro desgovernado, entra naquela loja, mata ele na hora. Gente, olha que morte mais estúpida. Dá para entender uma coisa assim? Uma família que sempre socorreu ele, inclusive, pessoas que ficavam no meio da ferragem, gratuitamente eles fazem esse trabalho lá, que ajudava nos primeiros socorros, num acidente de carro, a irmã dele, enfermeira, ele estava debaixo das ferragens, essa família gritando, chorando. Eu digo para você, qual é a primeira atitude de uma família dessa, depois do enterro, depois que tudo passa? É sair do lugar. Gente, agora pensa comigo, você está ali, sentado na tua casa, vem um carro desgovernado, mata aquele que é o mais precioso para você. Dá para compreender alguma coisa assim? Não. E nem queira compreender. Senão vai ficar depressivo ou vai ficar louco.
porque não tem resposta. E esta semana antes que eu fui na casa deles, a gente rezou tanto pela família. Mas eu louvo a Deus, porque Deus foi muito misericordioso comigo. Me deu a graça de ir lá, de obedecer à voz de Deus. O que essa família decide? Não queremos mais ficar nesse lugar. Toda uma história. Quantos dias de beleza naquela casa, de alegria. E por um único ato, a história parece que tem um fim. Quando ela me ligou, dizendo isso, eu falei assim, para ela: este lugar é um território santo. Sabe por quê? Porque tem alguém que derramou um sangue aí. Assim como a gente olha para os santos e a gente vê o valor desse santo, eu disse para eles: pensa comigo, vamos fazer memória deste lugar diferente. Foi desta forma que o teu irmão entrou na eternidade. A passagem de vida para o céu. Derramou sangue, um menino muito bom de Deus. Não tenho dúvida que ele está no céu. Então eu disse para eles: nunca olhe para este lugar como se fosse o final. Mas olhe para este lugar como se fosse o início. Foi aí que iniciou uma nova história de amor. Cada vez que vocês olharem para este lugar, vai lembrar de um homem que agora vive eternamente no céu feliz. E estas palavras fizeram eles mudar de cabeça. Aquela mãe, na frente da loja, plantou um jardim e nunca parou de florir aquelas flores. Quando você chega lá, tem sempre flores abertas. Lindo. Porque Deus mostra que de uma dor nasce a primavera. De um momento de cruz nasce a verdadeira Páscoa. Eu posso passar o resto da minha vida ali chorando, magoado, triste, decepcionado, porque aquele caminhão, aquela pessoa, se é caminhão ou ônibus, não sei, matou meu ente querido, tomar a decisão de morrer junto com ele, enterrar a minha vida junto com ele, sepultar a minha vida agora para sempre, e esquecer que eu tenho vida pulsando perto de mim, e posso tomar um outro caminho, que é o caminho que Jesus ensina para os discípulos, de não ver o Jesus como um derrotado, mas de enxergar o projeto de Deus que é maior. Era necessário Jesus morrer assim, para eu e você hoje ter a Eucaristia, para ser adorada, para ter Ele conosco todos os dias. Era necessário. Como é bom sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus, o carinho de Deus, o consolo de Deus, o abraço de Deus. Isso não tem preço. Eu quero dizer para você, a partir de uma morte, é você que toma a decisão. O que você quer fazer a partir de agora? Se você quer passar o resto da tua vida sepultado com aquele morto, você vai passar. Mas se você tomar a decisão de dizer: ele não morreu, ele vive, porque eu creio na vida eterna, eu creio que temos um céu. Por isso, a partir de hoje, não foi isso que você falou? O amor de Deus move dentro de você. Por quê? Porque você quer ver a esposa de novo na eternidade, quer se encontrar com ela viva.
E por isso eu preciso agora beber da graça de Deus. Eu preciso crer. E lá a Neide, o Zezinho, vai estar com os filhos para sempre. E eu creio que ao chegar no céu, nós vamos encontrar todos os nossos entes queridos e vamos reconhecê-los, porque está no livro de São João Bosco. Quando Deus permitiu que João Bosco tivesse a visão de entrar no céu, ele reconheceu São Domingos Sávio, que foi aluno dele. Então, eu creio que Deus iniciou uma história neste mundo. Ele não deu acabamento ainda. Amados, é duro. É difícil chegar o dia do aniversário do filho e não ter o filho para abraçar, para beijar. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Mas eu estou dizendo que desta via dolorosa é que eu experimento verdadeiramente o que é o céu. Jesus, então diz, aproximar-se. A palavra diz aproximar-se. É um verbo. Este verbo vem declarar que Jesus, então, está ali para indicar o caminho. Somos uma igreja capaz de aquecer o coração? Como Cristo aqueceu o coração dos discípulos? São perguntas que o Papa Francisco faz. A igreja é capaz de reconduzir a Jerusalém cada um dos seus? Cristo foi capaz de reconduzir os discípulos a Jerusalém. Capaz de acompanhar cada um dos seus filhos de novo à casa. A casa das Escrituras, da catequese, dos sacramentos, da comunhão, da amizade com o Senhor. Como que nós estamos? Somos capazes ainda de contar de tal modo essas fontes que despertam encanto pela sua beleza? Agora sim, precisamos fazer espaço para ele, permitindo, como os discípulos de Emaús, que de hóspede passa a ser o anfitrião. Segundo a tradição judaica, quem parte o pão é o chefe da família. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Aqui está o segundo instrumento, por meio do Espírito Santo, que abre os olhos do discípulo. Nisso os olhos dos discípulos abriram e eles reconheceram Jesus. E aqui o segundo instrumento por meio do qual o Espírito Santo quer nos dar e abrir os nossos olhos é a Eucaristia, a partilha e comunicação da vida. É o segundo instrumento que Lucas mostra para a comunidade reconhecer Cristo ressuscitado. Não precisa de mais nada. A comunidade iluminada pela palavra é alimentada pela Eucaristia. O ressuscitado pode partir, desaparecer da frente deles, mas fica vivo neles, no meio deles. Eu estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E aqui a palavra de Deus diz para nós: Jesus estará conosco. Jesus é o único Deus que tem poder para ir aonde ninguém pode. Entretanto, nós não podemos buscar uma fé de conveniências. Eu busco o Senhor só para ganhar algo. Não. Eu tenho que estreitar laços de amor com meu Deus para ser ainda neste mundo um pedaço de céu. Eu tenho que mostrar a eternidade pelo meu sorriso.
Eu tenho que mostrar para as pessoas a esperança, que vale a pena rezar um terço. Aliás, vale a pena rezar um rosário, porque quando eu termino de rezar o meu rosário, eu tenho um prazer dentro de mim, de saber que o Espírito Santo me deu a graça de ser fiel mais um dia ao meu Santo Rosário. Eu tenho prazer de ir à missa diariamente, porque a missa é o meu céu, é a minha eternidade, que se carna dentro de mim. E na missa eu vivo estas duas armas que o Senhor me deixou: a palavra que ilumina e que aquece o meu coração, que faz arder o meu coração. E eu tenho a Eucaristia, que me faz enxergar além dos olhos da carne. Eu enxergo com os olhos de Deus. Aonde ninguém pode ir, eu posso ir pela força da minha oração. Amados, nós viemos neste mundo, sabe para quê? Para ser homem e mulher de oração. Esse é o segredo. Por isso, uma pessoa que não reza é uma pessoa desanimada. Uma pessoa que não reza é uma pessoa chata. É uma pessoa que ninguém aguenta ficar perto dela. Ela é insuportável, ela é impaciente, ela é arrogante, ela é orgulhosa. Tudo ela pensa que ela é a melhor que todo mundo. Agora, veja qual não é a alegria de estar com uma pessoa que reza. Quando eu fui para o México, que eu vi as pessoas carregando esses banners no caminhão, nas casas, nas lojas. Eu digo para você, de ver aqueles jovens correndo com uma tocha de fogo na mão, para encontrar com o brilho, com a luz que estava no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e levar essa tocha acesa para as suas casas, as suas igrejas. Eu digo para você, só de ver essa cena eu chorava. Eu sentia Nossa Senhora perto de mim. Era algo que não tinha explicação. Eu digo para você que eu vou muito para os Estados Unidos. E o que me encanta lá naquela terra é ver as imagens de Nossa Senhora no jardim das casas. Nós deveríamos pôr uma imagem de Nossa Senhora no jardim da nossa casa. As pessoas na rua têm que passar e ver: este é católico, devoto da Virgem Maria. E aqui nós nem vamos bater para tentar mudar a cabeça deles. A própria Nossa Senhora já afasta da nossa vida quem não serve para nós. Agora, a gente morre de vergonha? Tem vergonha de pôr um terço no pescoço? Nisso eu admiro a juventude. Jovem extraordinário, põe camiseta de Nossa Senhora, põe terço no pescoço, e não está nem aí com quem vai falar alguma coisa contra. Nós precisamos fazer da nossa casa santuários de oração. As pessoas têm que pisar na nossa casa e sentir que naquela casa se tem vida de oração. Nós temos que respirar na casa das famílias, respirar a oração do terço, do rosário. E eu digo para você, como que o demônio tem atacado as pessoas para não rezar o rosário. O demônio não gosta de ver ninguém rezando o rosário. Que o rosário é 4 terços desse. 4 terços desse. Nós temos agora uma mulher lá em Presidente Prudente que tem feito os terços. Deus pediu para ela fazer das 1000 Ave Maria. E ela pega aquele terço enorme e vai rezando, até da 1000 Ave Maria. Acho que o demônio tem muito ódio, né? Amados,
Nós estamos vivendo num tempo que estão tentando roubar aquilo que é de valor na nossa vida. A cruz, o terço, as imagens. E eu digo para você, cuidado. Não permita que arranque de você a tua fé. Não permita que tire de você a palavra de Deus, porque Jesus fala aqui na palavra dele: por que estáis perturbados e por que estas dúvidas nos vossos corações? É uma pergunta. Da onde vem a perturbação? Vem porque a gente não reza. Tem dia, gente, que para tirar a perturbação do meu coração, eu tenho que rezar muitos terços. Tem dia que eu tenho que ir em 2 missas por dia, até 3 por dia, para arrancar a aflição do meu coração. Olha para o teu irmão, diga para ele: é com oração, meu irmão, que você vai ser feliz. E quanto mais cansado você tiver, mais você deve rezar. Quanto mais sono der quando você estiver rezando, é sinal que tem que rezar mais. Não ceda o teu coração para o inimigo governar, destruir a tua intimidade com Deus. E eu quero hoje pedir para vocês: volte a ler a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. Tem gente que é um absurdo, não leu até hoje os 4 evangelhos. Não é uma vergonha isso para nós? É uma vergonha. Mas se eu perguntar quem já viu uma novela da Globo inteirinha, tem muita gente que viu. Agora calcule quantas horas você deu para o inimigo. O que nós temos dado para Deus, depois fica reclamando: ai, irmã, acho que Jesus não gosta de mim, ai, Jesus não olha para mim, tudo na minha vida dá errado, nada dá certo. É, minha filha, quantas horas por dia você reza? Ai, irmã, eu não sou muito de ficar rezando, não. Quanto tempo faz que você não confessa? Há muito tempo. E a missa? De vez em quando eu vou. Então, sinto muito te informar. Milagre só vai acontecer com a tua participação. Renuncia a novela e dedica ao rosário. Vai ter uma noite mais agradável, vai dormir bem, vai acordar bem, os negócios vão caminhar, a bênção na tua vida vai cair abundantemente e você vai prosperar de vida. Agora, tudo é motivo para não rezar. O espírito de preguiça entrou de tal forma na vida da humanidade, que falou que vai rezar 1000 Ave Maria. Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho um filho para pegar na escola, tenho um marido para fazer comida, arruma 1001 desculpa. Rezar ninguém quer. Só que eu digo para você, só quem reza sabe o caminho da felicidade. Só quem reza encontra paz neste mundo. Mas eu digo, quando eu digo rezar, eu não digo de rezar uma Ave Maria. Eu digo de dobrar o joelho de verdade e rezar mesmo. Mas, irmã, eu estou cansada. Gente, vocês não têm noção como é a minha vida. E eu tenho que rezar 5 terços por dia, todo dia. O tempo, tem dia que eu prefiro não dormir para rezar. Ou tem dia que é melhor não comer para rezar. Mas se eu gasto o meu tempo falando mal da vizinha, falando mal do padre, falando mal da Dilma, falando mal do governo, eu não invisto na minha fé. Tem tanta mulher reclamando do marido, mas não reza pelo marido. Entra no teu quarto, dobra o joelho lá no teu quarto, reza pelo teu marido, clame o sangue de Jesus naquela cama,
rompe com os grilhões do inferno que entrou na tua casa. Mulher, reza pelo teu marido. Você pode passar a vida inteira reclamando do marido e nunca mudar. Mas se você rezar, o teu marido vai mudar. Porque a oração de uma esposa, ela tem poder de eternidade. Quanto pai e mãe reclama do filho? Mas eu digo, que oração que você, esposa e esposa, faz junto pelo teu filho? Porque um esposo e uma esposa que reza pelo um filho, vê milagre. Claro que não é uma coisa mágica. Tem oração que Deus responde no mesmo minuto. Mas tem oração que a gente leva anos para ter uma resposta. Mas o fruto desta perseverança é o meu crescimento na fé, é a minha intimidade com Deus. Todo mundo já me conhece como eu sou. Eu trabalho esse planejamento, já é o 4º ano que eu trabalho esse planejamento. 4º ano. O que é fazer uma oração do mês? Essa oração do mês, a gente reza uma oração pela saúde, que é linda, do mês de abril, 3 terços de misericórdia por dia. Um de manhã, um de tarde e um de noite. Tem gente que não faz. É muito difícil fazer esse planejamento. Difícil é ficar sem rezar. Difícil é ficar o dia inteiro angustiado. Difícil é ficar o dia inteiro triste. Difícil é passar a noite inteira preocupado. Eu encontrei um casal, eu fiquei tão feliz, lá em Maringá. Esse casal veio assim: irmã, eu quero agradecer você por esse planejamento. Eu e minha esposa tomamos a decisão de fazer junto todo dia esse planejamento. Eu quero dizer para a senhora o que aconteceu na nossa vida. A gente só tem testemunho de milagre. Por que o planejamento tem tantos frutos? Primeiro, porque a gente obedece a voz de uma irmã, que vai dar certo. Segundo, a gente é fiel a esta oração, que se une a multidão de gente que faz essa oração todo dia. Então ela se torna poderosa pela união. Quantos testemunhos de milagre nós temos para contar da oração da novena em honra à gravidez de Nossa Senhora? Mas são 9 meses de oração, todo dia. Tem gente que faz só dia 25, não, é todo dia. Todo dia rezando para Deus fazer o teu marido nascer de novo, o teu filho nascer de novo, ou você mesmo nascer de novo, das entranhas de Nossa Senhora, do útero da Virgem Maria. Vocês acham que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Claro que ouve. Mas nós precisamos aprender a rezar com perseverança. Então, quando as pessoas vão ao meu encontro, primeiro, que eu não sou de ficar atendendo. Lá em casa as irmãs já sabem. Eu não sou de ficar muito tempo com uma pessoa. Minhas orações é muito rápida. Eu dou uma bênção na pessoa e mando ela rezar 1 ano uma oração. Depois ela volta a falar comigo. Tem gente que fica chocado. Pensei que eu fosse lá, essa irmã ia falar tudo da minha vida. Falou nada. Eu digo para você, se Deus não fizer alguma coisa na tua vida, muito menos eu. Muito menos a irmã Zélia. E eu digo para você que os milagres que Deus faz na vida das pessoas, não é por causa de mim, é por causa da tua fidelidade. É você que rezou pelo teu milagre. Olha que bonito isso. Eu me lembro de uma mulher que veio ao meu encontro. Falaram tanto da irmã Zélia: você tem que ir ao encontro da irmã Zélia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ela foi.
Chegou lá, aquela multidão de gente, ela conseguiu falar comigo. Aqui já teve várias pessoas que tentou falar comigo, não conseguiu. E tem muitos que nem vai conseguir. Mas não se preocupe, pois você escreve um recadinho num papelzinho e dá para mim que eu rezo para você do mesmo jeito. Porque uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai te dar a resposta daquilo que eu iria falar para você. E eu tenho dentro do meu coração, cada retiro que eu faço, eu rezo por cada um de vocês. Que aquilo que não, a minha humanidade não tem condições de alcançar você, a divindade de Cristo te alcança. E por isso, eu não fico nem um pouco frustrada de ir embora sem ter conversado com você. Porque eu sei que nesta semana ainda vai ter um anjo que Deus vai pôr na tua vida e vai te dar a resposta ou o caminho que você deve trilhar. Porque esta é a minha fé. Eu creio que Deus sabe o que se passa no teu coração. Deus tem o poder de ir aonde eu não posso ir. Quando um papelzinho chega na minha mão com o nome, para mim eu ganhei um tesouro. Eu guardo com muito amor. E tem muitos pedidos que eu rezo, às vezes anos, porque eu sinto que eu não tenho que destruir aquele nome. Esse é o meu jeito de ajudar. Pessoas talvez que ganharam tantas graças sem saber que eu fui a participante direta na vida dela. E assim para mim é o jeito mais lindo de agradar o coração de Deus. Eu rezo, eu confio em Deus e quem faz o milagre é Ele. Então eu peguei, essa mulher foi ao meu encontro e ela chegou. Eu pus a mão no útero daquela mulher. Eu rezei o Magnífica. Vocês sabem onde está o Magnífica, né? Lucas 1, do 46 ao 56. Esta é a oração para quem verdadeiramente é triste. Quanto mais se reza Magnífica, mais feliz fica. Porque esse é o canto de alegria. O canto que Nossa Senhora cantou de alegria. Então, eu abracei aquela mulher e eu disse para ela assim: vou continuar orando por você. Pode ir embora que você já recebeu a bênção de Deus. Ela saiu frustrada. Ela conta que ela falou assim: não, vocês devem estar loucos, né? Me levaram, falaram tanto dessa irmã. Eu estou frustrada com essa irmã. Ela nem me deu atenção direito. Rezou um Magnífica para mim, no meu útero, como se um Magnífica pudesse mudar a história da minha vida. Será que ela não sabe que o meu caso é grave? Gravíssimo! Aí, ela foi embora bem frustrada. Depois daquela oração, ela disse que sentiu, que Deus foi trabalhando na vida dela. O que aconteceu? Ela ficou grávida. Logo depois, Deus deu a graça dela ficar grávida. E aí, Deus falou com ela. Para Deus realizar um milagre, Deus só precisa da fé. Se eu olhar para você e dizer para você: você está curado em nome de Jesus Cristo, e se eu tenho fé, Deus te curou. Nós não precisamos ficar às vezes o dia inteiro com uma pessoa. Vai ter pessoa que a gente vai ter que ficar, mas não é todo mundo. Tem pessoa que a gente só precisa fazer um sinal da cruz na fronte dela e ela já está curada. Ontem nós fizemos a libertação para uma menina que estava aqui na frente. Hoje ela veio aqui, ela não conseguia tocar nas relíquias. Eu disse para ela: pode tocar, você já está curada. Não precisa mais ter medo. Jesus, quando cura, Ele cura de verdade. Ele liberta de verdade. E para a glória de Deus, esta menina que eu rezei Magnífica, hoje, ela é tão minha amiga, que se eu for em Minas e não ficar na casa dela, ela fica triste. E o menino dela já está grande. Para a glória de Deus.
nós precisamos entender que Deus é que nos cura, Deus é que nos toca, Deus é que nos liberta. Este é o Deus cheio de amor, mas eu preciso ser colaborador da graça. Uma pessoa que vai à missa todo dia, ela é diferente de quem não vai. Eu digo para você com experiência própria, eu tenho testemunho lindos de meninos que não usam mais droga e não têm vontade de usar. Eles contam para mim que parece que nunca aconteceu deles terem usado droga. Mas também eles vão à missa todo dia. Eles lêem a palavra de Deus todo dia. Eles rezam o rosário todo dia. Olha para o teu irmão e diga, esse é um segredo para você ser feliz, meu irmão. É esta embriaguez que o Espírito Santo quer de você. Vocês estão entendendo? Fica de pé agora, levante teu irmão aí. O caminho com Deus é muito simples. Quem complica a via é nós. As coisas de Deus não tem complicação. Eu muitas vezes, no meu caminho, eu dou uma medalhinha exorcizada, que vocês sabem do tamanho da minha devoção com Nossa Senhora das Graças. Eu dou para uma pessoa e eu digo, eu estou dando aqui a tua casa própria. Vai comprar a tua casa com essa medalhinha. Eles olham assustados. Principalmente os jovens. Eu tenho muitos jovens que estão casando agora, graças a essa medalhinha. Irmã, nós queremos casar, não temos casa. Eu vou te dar uma casa. Eles olham assim assustados. A senhora vai me dar uma casa? Vou te dar uma casa. Pega uma medalhinha dessa que fica junto com as minhas relíquias. Vai comprar a tua casa. Vê aonde você quer a tua casa. Gente, tem um monte de casa que foi comprada com uma medalhinha. Apartamentos comprados com uma medalhinha. E você pergunta, como que a pessoa conseguiu? Nem ela sabe. Mistério da fé. Amados, na nossa vida o que move é a fé. Nós não podemos deixar de rezar por nada. Por isso, toda vez que eu venho em Jandaia, nem eu sabia que fazia tanto tempo que eu não vim em Jandaia, né? A menina que estava dizendo para mim hoje que, nossa, faz tempo mesmo que eu não venho em Jandaia. Mas eu quero dizer para você, toda vez que eu vim aqui, eu deixei uma meta de oração. Eu quero que vocês rezem durante 30 dias a trintena das almas do purgatório, que está nesse livro, ou então você pode pegar lá na internet, que está lá também no Face. Está no mês de novembro, a trintena das almas do purgatório. Você vai fazer 30 dias. Todo mundo deve começar amanhã. Entendeu? Que dia que é amanhã? Fale alto, que dia que é amanhã? Hoje é 19, amanhã é 20. Vocês vão rezar de 20 de abril a 20 de maio. Estão entendendo bem? O que é a trintena? É 30 dias de oração pelas almas do... Agora, eu já vou explicar uma coisa, para vocês não ficarem me ligando. Porque senão, eu já sei que vão ligar. Ah, não entendi, irmã. Como... O grande problema da humanidade é não saber ler com atenção. Porque o livro está explicando certinho. A oração está explicando certo. Só que a gente tem dificuldade. Quem está com o planejamento, a página 36. Está dizendo assim, reza-se um terço comum, dizendo-se na cruz, de profundis, e no Pai Nosso, o oferecimento do precioso sangue, e nas Ave Maria,
a jaculatória. E inicia a primeira parte de tudo com creio e 33 vezes a jaculatória. Qual que é a jaculatória? Misericordioso Jesus, dai-lhes o repouso eterno. 33 vezes isso. Daí depois reza a oração do Pai Eterno, daí do De Profundis, medita cada dezena e reza 10 vezes a jaculatória. Misericordioso Jesus, dai-lhes o repouso eterno. No final, encerra com a Salve Rainha pelas almas do purgatório. Bem facinho. E a gente reza isso bem rapidinho. Então, eu quero dizer para você, esta oração, para quem está com conta para pagar, dinheiro para receber, é uma beleza. As almas trabalham maravilhosamente bem para nós. As almas não podem rezar mais por elas, mas elas podem rezar por nós. Então, você vai fazer o teu oferecimento do que você quer ganhar nesses 30 dias. Quer ganhar uma BMW? Põe lá. Quer ganhar um Corolla? Põe lá. Mas seja audacioso na tua fé. Se você pedir um carrinho simples, você vai ganhar também. Só que depois não fica reclamando com Deus. Quem mandou você pedir? Agora, se você pedir um carro bom, você vai todo dia render gratidão a Deus. Se Deus quer te dar um carro bom, Ele vai te dar. O importante é que você peça. Entenderam? Quando vocês terminarem esses 30 dias, o que é que vocês vão rezar? Não. Vocês vão começar mais 30 dias pelas almas do purgatório de novo. Vocês vão fazer essa sequência durante 1 ano. Por quê? Uma intenção que eu quero que vocês ponham. A construção de uma casa de retiro nesta cidade para a renovação carismática católica. Uma casa grande, que possa trazer pregadores do mundo inteiro para pregar aqui na cidade de Jandaia. Vocês crêem? Bem, vocês vão escrever essa intenção para as almas benditas do purgatório. Vai dizer que vocês vão rezar por elas, mas elas vão arrumar benfeitores para construir esta casa urgente. E depois você vai escrever todas as tuas intenções particulares, tá bom? Todas. Não esqueça de mim nas intenções tuas. Põe a minha pessoa também, tá bom? A irmã Egla, a irmã Dalfa. Nossa vida de missão é a Cláudia. Bem, eu quero dizer para vocês o poder desta oração. Eu encontrei uma mulher na igreja e ela disse assim: irmã Zélia, o teu livro está fazendo milagres. Eu falei assim para ela: milagre do quê? Irmã, esta oração das almas, a minha família inteirinha, longe de Deus, eu fiz 30 dias pedindo para as almas benditas do purgatório trazer todos para perto de Deus. Sabe o que aconteceu? Toda a minha família se converteu em 30 dias. Ela disse: essa oração é de poder, é de milagres. Uma outra pessoa foi curada dos rins pelo poder desta oração. São muitos milagres que tem essa oração. Bem, eu perdi meu óculos a semana passada, não enxergo nada sem óculos. E eu tinha que fazer a novena das almas. Então, planejamento acabou, mas tem aqui o livrinho das almas que está na página. Aqui também tem essa oração, tá? Página 58, eu acho. Depois eu mando mais planejamento para o Luiz. Ele fica responsável. Quem precisar de planejamento, procura o Luiz, tá ok? Que eu mando para ele. Olha, eu digo para vocês que eu disse para as almas assim: se vocês não acharem meu óculos agora, vocês vão ficar sem a oração hoje.
Gente, eu nem acabei de falar, elas já me mostraram onde estava o óculos. Eu fiquei tão impressionada. Eu falei, Jesus, como essas almas têm sede de oração. Então, por isso eu digo para vocês, vocês vão ter muitos milagres para contar em um ano de oração pelas almas do purgatório. E não caia nesta besteira de dizer, ai, comecei a rezar pelas almas do purgatório, elas apareceram para mim. Não aparece, não. Pode ficar tranquilo. As almas benditas do purgatório já estão melhor do que nós. Elas estão mais santas do que nós. Então, não precisa ter medo de rezar pelas almas benditas do purgatório. É uma bênção. Tem uma parte aqui da oração, no última dezena, que você oferece pela alma do teu pai. Caso teu pai morreu. Se teu pai não morreu, você coloca a alma dos teus parentes. Tá bom? Vai estar lá a alma do meu pai. Mas se teu pai está vivo, você vai pôr a alma dos teus parentes. Ou o nome de outra pessoa. Tá certo? Nós vamos então agora cantar. Eu quero que vocês então, neste momento, fechem os olhos de vocês. Olhe para dentro do coração de vocês. Jesus ensinou os discípulos de Emaús duas armas importantes que nós venceríamos: a palavra de Deus e a Eucaristia. Palavra de Deus que adentra no nosso coração, aquece a nossa alma, ilumina os nossos passos, e a Eucaristia que abre os nossos olhos para a gente enxergar com os olhos de Deus. Por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? É necessário que eu vá, senão o Paráclito não vem. O nosso testemunho deve ser sempre um testemunho vivo que o Senhor operou milagres em nossa vida.